Hoje eu trouxe aqui mais um vídeo para a gente falar sobre as dores dos empreendedores, né? Mais uma empresa que quebrou e ela conta um pouco dos motivos e da história dela para a gente ver o que a gente consegue absorver e aprender com isso. Então, bora lá. De design quebrou, mesmo a gente tendo uma agenda lotada. Eu e meu esposo temos um estúdio de design há mais de 7 anos e a gente começou do baixo, começou cobrando pouquinho ali com serviços de identidade visual, papelaria. Só que no nosso terceiro ano de empresa, a gente já faturava ali em torno de 60 mil reais por mês. E a empresa tá... Ó, esse aqui já tem uma estrutura interessante, né? Então, é um estúdio de design. Ela não, assim, falou que trabalha com papelaria em si, mas é identidade visual, então não tinha tanta questão com estoque, né? Com estrutura. E eles começaram indo, né? Tanto que ela falou que no terceiro ano já tinha faturado ali 60 mil reais. É que se você divide, né, 60 mil reais pelo ano, não é tanto, mas já começou para uma estrutura que você trabalha só ela em si, mais o esposo, né, aparentemente. Já estava indo muito bem, ou pelo menos é o que a gente pensava, né? Só que aí veio a pandemia, nesse período o mercado mudou, entrou muitos profissionais da... Aqui traz a questão da mudança, né? Então, no caso dela foi uma particularidade, né? Que é o caso da pandemia, isso que afetou todo mundo, mas essa transformação, principalmente quando a gente fala em qualquer tipo de mercado, às vezes uma agência que cuidava de contas no Orkut, né? Ela teve que se transformar. Aí se você pega hoje em dia, né, que a gente tem a mudança Instagram, TikTok, Facebook, é uma mudança grande. Aí quando eu tenho eventualmente uma agência, eu preciso mudar o foco do meu negócio, mas às vezes se eu tenho um site e aí a tecnologia desse site vai mudando, como que eu posso hoje em dia usar a inteligência artificial para alterar a forma como eu vendo o meu produto? Uma empresa que não consegue se atualizar, ela tende a morrer, né? Porque o mercado ele tá o tempo todo mudando, as coisas vão mudando, os produtos vão mudando, e se a gente não se atualiza, a gente não consegue até se antecipar as mudanças e ir testando, as coisas não funcionam. Tem uma colega que ela fala muito disso, né? Então ela pega tudo que o Instagram, o TikTok lança de ferramenta, ela fala, eu tô testando porque quem começa, né, dentro das ferramentas e tá se preparando para isso, tende a navegar. Você tem mais dificuldade, mas você navega melhor porque você vai ter mais entregas, né, do que as pessoas que deixam para depois. da área, muitos designers no mercado. E para se destacar, já não era igual antes. Quem não conseguia fazer isso começou a sentir na pele ali as dificuldades, que afetava diretamente ali na parte das vendas. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Mesmo a gente tendo um faturamento bem alto, a gente não tinha uma boa gestão financeira, uma boa gestão de equipe. E acabava que o custo... Acho que aqui ela já deixou o segredo daquilo que eu sempre falo nos vídeos, né? Mesmo tendo faturamento alto, não tinha uma gestão financeira, gestão de equipe também, que é outra coisa importante. E acontece com muito empresário. A empresa cresce, a empresa ela vai faturando mais, mas o empresário ele continua sem dinheiro. Por quê? Porque faturamento é diferente de lucro. Muitas vezes o seu negócio ele não é sustentável e quanto mais ele cresce, mais o seu custo aumenta e menos lucro você tem. Ah, estranho, por que eu vou vender mais e vou ter menos lucro? É uma estrutura mal pensada. Então, às vezes, o seu custo ele se sustenta para uma empresa pequena, com você executando isso. Mas a partir do momento que você precisa contratar um profissional de fora, porque você já não dá mais conta de entregar, você vai perceber que o valor que você está cobrando não é suficiente e aí você começa a ficar no gargalo financeiro. Então, às vezes, você vender mais não significa que você vai ter mais lucro. É um pensamento, até tem uma camisa que é isso, né? Faturamento é ego. Porque o que importa em qualquer negócio é o quanto você consegue lucrar no final e o seu caixa. E aí ela fala da gestão de equipe também, que é outro fator que, é o que eu falei, né? Vai crescendo, a gente
às vezes começa um negócio e não tem muita noção de como eu vou lidar com pessoas. E lidar com pessoas é um negócio que é horrível e difícil, né? Não é horrível. Também de empresa era muito alto e ainda assim a gente vivia sobrecarregado. Acabou que essa falta de conhecimento da gente fez com que a gente não se preparasse. O financeiro da empresa ficou no negativo. E aí Financeiro, né? Você, até uma premissa que eu acho importante, você conseguir, na questão até da separação, né? Você saber separar as finanças pessoais das finanças da empresa, esse erro que muito empreendedor comete de não ter o controle, mas principalmente de não separar finanças da empresa com as finanças pessoais. Entender que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a empresa, uma coisa é você. Você precisa ter um salário da empresa para você referente às atividades que você presta. E aí o valor geralmente é correspondente. Quero saber quanto que eu vou ter de salário. Aí é o prolabore que você recebe. Precisa ter uma estrutura boa disso. E isso tudo fez com que a gente ficasse com a nossa mentalidade muito abalada, porque a gente tinha que dar conta das demandas, dar conta de uma equipe, dar conta para conseguir vender mais e recuperar o financeiro, para conseguir demitir ali parte da equipe também. E como que a gente fazia tudo isso com uma agenda sobrecarregada? A gente tinha acabado de ter um bebê, então assim, foi um caos. Confesso. Esse ponto de você, eu falei isso já em outro vídeo também, sobre a operação, né? A gente ficar extremamente sobrecarregado, e aí lembra que eu trouxe da questão de crescer. Só que às vezes eu não tenho dinheiro suficiente para contratar um funcionário, mas eu já estou extremamente sobrecarregado. E aí você conseguir fazer esse equilíbrio torna as coisas quase que impossíveis, né? Você começar já com um controle financeiro desde o início do seu negócio já pode fazer bastante diferença nesse resultado, né? Então você entender efetivamente o quanto eu preciso ter de faturamento para chegar numa estrutura. Mas também, né, tem o ponto da organização, de processo. Tem muito empreendedor que começa e ele é mais perdido do que qualquer outra coisa. Então a pessoa não sabe se organizar efetivamente, sabe, para conseguir entregar de qualidade e vive naquele meio do caos completo, né? Então a empresa também precisa ter uma organização, uma estrutura, mas o controle ele vai fazer bastante diferença. Que a gente não tinha nem tempo para parar e sofrer. A gente estava sempre trabalhando muito, mas o faturamento ficava limitado. Chegava no final do mês, parecia que não estava compensando aquilo tudo. E na nossa cabeça, para faturar mais, a gente tinha que trabalhar mais. Eram mais horas trabalhando, mais projetos para fazer, mais... Não necessariamente para você faturar mais, você precisa trabalhar mais. Mais um pensamento que é colocado na nossa cabeça e que não é bem assim na realidade. O mais importante é a gente saber trabalhar com inteligência. Significa que eu não vou trabalhar e vou ganhar dinheiro? Não é assim. Você vai ter que trabalhar bastante, vai ter que trabalhar acima da média, mas não é uma conta proporcional. Eu vou trabalhar 24 horas por dia e eu vou ter muito mais resultado do que se eu trabalhasse 12. Porque às vezes você está trabalhando 24 horas de forma burra. Então tem que aprender a trabalhar com inteligência, a ser mais produtivo, a ser operacionalmente inteligente, saber até delegar com sucesso. Eu tenho tanto amigo empreendedor que não sabe delegar, que às vezes a pessoa até se sente extremamente sobrecarregada, mas ela não consegue entregar as demandas corretas para o colaborador, então não tem uma estrutura dentro da empresa, não tem organização de processo, não tem nada, né? E aí as coisas não fluem. Mais cansaço, a gente não tinha tempo para se cuidar. E isso afetava também na qualidade da entrega, afetava na empresa em si. E nunca que a nossa mente ia conseguir pensar de forma estratégica daquele jeito. Foi um processo muito doloroso, mas que foi necessário para a gente aprender umas coisas que eu vou citar aqui para vocês. É legal, depois a gente pode ver a segunda parte, mas é um processo, eu acho que daqui, né, depois eu quero ver a segunda parte para ver o que ela fala do que eles fizeram, mas operacionalmente acho que ela já deu a letra ali, né, gestão financeira adequada para você entender quanto que
tem, né, quanto que você precisa, como que está a estrutura financeira do seu negócio. Se você não sabe nem quanto que você tá faturando dentro do mês, você não tem uma noção nenhuma de quanto você precisa para crescer. E aí se fala, eu vou contratar um funcionário por quê? Simplesmente porque eu não estou dando conta. Mas não é assim, né? Às vezes é uma organização financeira que vai fazer diferença para você entender o quanto você precisa, se às vezes essa estrutura está correta ou não, se a sua precificação está funcionando ou não. E operacionalmente, né? Processo, ele precisa ser claro e precisa ser adequado para a equipe. Quanta gente que entra dentro da empresa e ela não sabe nem o que ela vai fazer. O que eu vou fazer dentro dessa empresa? Porque a empresa não tem organização. A empresa vive naquele meio daquele caos e ela não consegue se organizar efetivamente. A empresa não tem organização, o negócio não flui. E aí a tendência é fechar, como ela colocou aqui. Você que tem alguma dificuldade, você quer deixar também nos seus comentários de coisas que aconteceram, coloca aí dentro dos comentários para a gente tentar aí fazer o nosso papel. Compartilha esse vídeo e nos vemos no próximo. Valeu!